Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 a EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de Ciências. E em Ciências hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o corpo e suas modificações. Vamos falar sobre as modificações e mudanças que acontecem no período de transição entre os homens e entre as mulheres. E aí vamos iniciar falando um pouquinho também sobre as fases de transição e as fases da vida que todos nós passamos. Então, a puberdade, pessoal, é o período de imensas modificações do nosso corpo, tanto para as meninas quanto para os meninos. É um período em que prepara ambos, ou seja, os meninos e as meninas, para a vida adulta, né? E aí sabemos que desde o nosso nascimento até a morte, passamos por diversas fases. A fase de ser criança, adolescente, idoso, a maioridade, adulto. E aí, dentre essas fases da nossa vida, nós temos os períodos de transição, ou seja, é onde vai acontecer as modificações, né, do nosso corpo, com o nosso organismo, com a nossa mente. E aí vai fazer com que essas modificações aconteçam na nossa fase de adolescência, que vai até a fase adulta. E a puberdade, pessoal, ela marca essa transição da infância, né, da adolescência para a fase adulta. Nas meninas, acontece geralmente de 8 a 13 anos e nos meninos, entre 9 e 14 anos. Durante a puberdade, pessoal, uma série de alterações acontece com o corpo, né, dos meninos e das meninas, que é algo normal, natural, que precisamos conhecer para também não ter vergonha de entender o que acontece com o nosso corpo no decorrer das fases de transições da nossa vida. Então, ao desenvolvermos, né, leva o nosso corpo ao desenvolver essas fases que acontecem conosco, leva o nosso corpo a desenvolver uma maturidade sexual, leva também a desenvolver a capacidade de reprodução, tanto nos meninos quanto nas meninas, né, tanto a fase sexual quanto a fase de reprodução nas meninas. Também observa-se o desenvolvimento físico, mental e social em homens e mulheres. Então, a puberdade é uma fase muito importante, essa transição é muito importante para ambos. E aí, cada um vai sentir algumas coisas diferentes no seu próprio corpo, vai identificar a mudança do seu próprio corpo. E aí, pessoal, algumas mudanças são surgimento de pelo nosso corpo, oleosidade na pele, aparecimento de espinhas, surgimento das mamas nas meninas, também da menstruação, aumento de alguns órgãos do corpo, também alteração na voz, geralmente em meninos, eles passam por essa fase da puberdade e têm uma alteração na voz. A primeira menstruação das meninas, o desenvolvimento do sistema esquelético e muscular. E aí essas diferenças, né, modificações que acontecem não são só corporais, elas também acontecem psicológicas, também acontecem, e também sociais no nosso dia a dia, né? Então, a diferença entre essas alterações, essas modificações do homem e da mulher. E aí eu já compartilho aqui uma imagem para vocês, para que nós possamos entender a diferença que acontece no corpo e na mente dos homens e das mulheres, né? Biologicamente falando, pessoal, homens e mulheres possuem diferenças marcantes, anatomicamente, fisicamente e geneticamente, né? Vamos conhecer algumas dessas diferenças entre os homens e as mulheres? Diferenças hormonais que existem, né? A quantidade de hormônio dos homens e das mulheres são diferentes. Também a questão da maturidade sexual nas meninas, nas meninas, na puberdade e em meninos se inicia mais cedo do que nas meninas. Processamento de informação. Cientificamente, dizem os estudiosos que o cérebro masculino e feminino funcionam diferente, pensam diferente, né? Em formas de segundo, pesquisadores dizem que o homem é mais prático, mais rápido, né? E aí a mulher, ela pensa um pouquinho mais, ela é mais cautelosa, ela analisa mais para poder solucionar algo mental. Desempenho em atividades físicas também, isso é uma diferença que acontece no corpo de homens e mulheres, a questão dos limites do corpo, quantidade de gordura, geralmente as mulheres apresentam uma maior quantidade de gordura corporal quando comparada à gordura dos homens. Diferença na voz, as cordas vocálicas dos homens, elas são mais grossas e mais elásticas do que o das mulheres. E aí a gente compreende essa diferença que acontece
no corpo do homem e no corpo da mulher. Na aula de ciências de hoje, pessoal, nós estamos falando um pouquinho sobre a transformação das fases de transições que acontecem nos homens e nas mulheres. E aí também essa mudança que acontece nesse período, onde homens, meninos e meninas, passam da fase de infância, de adolescência para a fase adulta, é uma mudança geral. A questão do trabalho, geralmente homens escolhem trabalhar, como já havia uma referência dos homens que existem na família. Mulheres também escolhem o seu trabalho, na maioria das vezes, com alguma referência que vem da família, mas aí geralmente a escolha profissional ela vai ser diferente, porque geralmente o homem se identifica para uma determinada área e mulher se identifica para determinada outra área. Geralmente, isso não quer dizer que homens e mulheres não possam fazer as mesmas funções. Cada um deve escolher e deve realizar e deve trabalhar no que gosta, no que se sente bem, no que está capacitado para desenvolver. Nós estamos falando da diferença que acontece tanto no corpo, fisicamente, quanto na mente, mentalmente, na diferença dessas fases de transições entre os homens e as mulheres. E aí no corpo, pessoal, as fases mais visíveis, né? Principalmente quando está na questão do aparecimento de pelo, aparecimento das primeiras da mama, a primeira menstruação, é algo que modifica o dia a dia de meninos e de meninas. E é algo importante a gente poder conversar sobre isso, porque nós vamos poder orientar os nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos, para que eles não sintam medo dessas fases. É algo normal de acontecer, necessário, faz parte biologicamente do nosso corpo, vai acontecer de qualquer forma. E aí, quando acontecer, é importante que nós possamos estar informados, para que a gente também possa se identificar com o nosso corpo, aceitar o nosso corpo, entender as mudanças que vão acontecer no decorrer de toda a nossa vida, né? Aceitar nossas capacidades, e aí todas essas mudanças vão nos transformar em adultos, e depois também vamos passando pelos outros períodos de mudança e saímos da fase adulta para a maior idade, que é a fase de idoso. Então é muito importante a gente poder entender essas mudanças que acontecem desde o nosso nascimento até a nossa morte. São as fases de transições que acontecem com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso social, que está ao nosso redor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!